Vamos para mais uma aula de topo e fundo com MACD, ranking de corretora e volume. Vamos dar início agora à primeira parte, no caso, para MACD, em que a gente vai ver várias situações do mercado em que ele forma um topo e um fundo e a gente localiza através do MACD. Vamos usar esse gráfico de 7R do dia 18/12, em que ele faz um fundo aqui na venda, certo? De 21 pontos. Logo em seguida que ele faz o fundo, ele vai buscar o topo, certo? Ele bate na linha mínima, a linha mínima sempre é uma resistência. Ele vai até o topo e faz 38 pontos. Logo em seguida que ele vai até o topo, ele vai tentar buscar a linha mínima, certo? Depois que ele fez o topo aqui, ele desce 12 pontos, mas não consegue chegar na mínima. E logo em seguida ele parte para fazer um novo topo de 35 pontos, certo? E logo em seguida ele desce, completando um topo e tentando fazer outro fundo. Esse é o gráfico 7R do RENK, do dólar, certo? A gente vai medir até a resistência. Até a resistência ele fez 7 pontos, certo? Essa resistência do 7R. Eles tentam subir, bate na resistência, briga um pouco nessa resistência, 10 pontos. Depois que ele briga na resistência, ele busca o topo, faz 29 pontos, certo? Logo em seguida, ele desce do topo e vai buscar a linha, de resistência, que a gente vai clicar aqui, do topo até a linha de resistência do 7R, 17 pontos. Logo em seguida, ele desce da linha 14 pontos. Logo em seguida, ele sobe de novo 10 pontos. Logo em seguida, ele vai da linha da resistência até o topo, fazendo 23 pontos, ok? Logo em seguida, ele busca a linha de novo do RENK, a linha de resistência, e até o fundo ele faz 28 pontos, da resistência até o topo resistência, 12 pontos, e da resistência até o fundo, 14 pontos, ok? Então a gente vai ver como a gente localizar topos e fundos pelo MACD, ranking de corretora e volume. Primeiramente a gente vai entrar em uma aula em que a gente vai localizar todos os topos e o fundo do mercado. A gente tem a linha mínima aqui, a linha máxima. Pela linha mínima e pela linha máxima, classificamos que o mercado ele é mais comprador do que vendedor. Ele agrediu mais, empurrou mais para cima a linha máxima do que empurrou para baixo a linha mínima. Então o mercado agrediu mais na máxima. A gente vai ver isso através das ferramentas dos MACD e através das ferramentas de tapered de fluxo no preço. Depois de analisar os topos e o fundo formado no gráfico do RENK 7R, a gente vai analisar como esses topos e fundos são formados pelos 3 MACD, ok? A gente vai analisar esses 3 MACD. A gente colocou vários quadros. Em resumo, este mercado durou aproximadamente 1h40, ok? E a gente colocou as principais imagens onde completa o ciclo de cada MACD para formar um topo e um fundo no gráfico do RENK de 7R. E a gente vai analisar cada ciclo de cada MACD, que os ciclos de MACD confirma os topos e o fundo que se forma no gráfico, ok? Como vimos nas aulas passadas sobre MACD, toda vez que o MACD cruza a linha, uma média rápida com a média longa, todos eles têm duas médias, certo? Esse é um sinal. Se eles cruzar para baixo, sinal de venda. Se ele cruzar para cima,
sinal de compra. E toda vez que um MACD completa um ciclo, ele inicia ou ele tenta buscar outro ciclo, ok? Quando ele toca na mínima, ele tenta buscar a máxima, ok? Quando ele toca na máxima, ele tenta buscar a mínima. A mínima e a máxima, essas duas linhas azul, ok? A gente vai ver uma sequência agora em que eles procuram completar esse ciclo, ok? E a gente sempre tem que relacionar que toda vez que eles são impedidos de completar esse ciclo, é porque sempre eles encontram uma resistência no caminho, ok? Como a gente pode ver no gráfico do 7R do Renko, há resistências e toda vez ele tende a respeitar essa resistência, ok? Analisando essa configuração, a gente pode ver que o rango das corretoras já ficou todo vermelho, sinalizando um grande rompimento. Os volumes tão vermelho, ok? Deu sinalização do primeiro MACD com o segundo e o terceiro MACD. Repara que o primeiro MACD deu a iniciação de formação de topo, o segundo MACD ele já vem mostrando tendência de venda e o terceiro MACD já deu o limite de um ciclo. Toda vez que o terceiro MACD completa um ciclo, o terceiro MACD sempre a sinalização dele vai ser mais forte do que o segundo e o primeiro, ok? E sempre que ele sinaliza um rompimento, né, no caso ele completa um ciclo e bate na máxima e vai buscar a mínima. Então ele está sinalizando que ele já completou um ciclo. Geralmente quando completa um ciclo acontece um grande rompimento quando é sinalizado pelo terceiro MACD. Podemos observar que o rango das corretoras, o volume e os MACD sinaliza que o mercado vai descer. Ficou toda vermelha a plataforma. O primeiro, segundo, terceiro MACD dá início à formação de um fundo, né? No caso, o primeiro MACD toca na linha mínima, o segundo MACD toca na linha mínima, ok? Sempre a mínima vai ser resistência, a linha máxima resistência. Confirma com a resistência do gráfico de 1 minuto, ok? E ele tende a subir quando ele confirma a resistência, ok? Se ele confirmar a resistência de mínima com MACD com resistência do gráfico de 1 minuto ou gráfico 7R, ele forma um topo ou um fundo. Nosso caso aqui forma um fundo, ok? E no caso ele dá o cruzamento dos dois MACD, ok? Para iniciar um novo ciclo e ele vai buscar um novo rompimento, ok? Vai dar uma brigada na resistência do gráfico de 7R. Ele sempre briga um pouco nessa resistência do gráfico de 7R. Ele pode brigar um bom tempo nessa resistência, ok? Mas ele confirma o rompimento dessa resistência através dos dois MACD, ok? Ele vai buscar a linha máxima no caso, né? Ele vai tentar completar novamente outro ciclo. Geralmente quando o terceiro MACD cruza a linha, que a gente vai ver lá na frente, quando ele cruza ali o terceiro MACD, dá um grande rompimento. Os dois já completaram o ciclo, certo? O mercado pode voltar? Não. O mercado vai tentar completar o ciclo do terceiro MACD, porque deu cruzamento de linha. Quando dá um cruzamento de linha do terceiro MACD, geralmente significa um grande rompimento, ok? No caso, para compra, nosso exemplo aqui, né, um cruzamento que ele está cruzando, ok? Média rápida com a média longa, né, que a gente chama, que eles têm duas médias, certo? Os MACD. E os volumes dos MACD estão tudo na compra também, né? Os MACD tem volume também. E dá um grande rompimento agora. Eles buscam fazer um rompimento, dá uma briga ali sempre que eles tocam os dois MACD na linha massa, dá uma resistência, né? Lembra que eu falei para vocês, dá uma briga, mas o mercado ganha muita força no volume ali, vocês reparam. Do MACD que ele tem um volume também, e o mercado rompe, né? Agora alcança o terceiro MACD um ciclo, e o mercado tende a fazer um topo, porque os três MACD já alcançaram a linha máxima, eles vão formar um topo agora, certo? Os três MACD em concordância agora, para formar o primeiro e o segundo já estão em concordância para formar um topo, certo? Primeiro e segundo MACD deu cruzamento do segundo MACD de linha, dá um cruzamento, certamente forma um topo quando os três MACD alcançaram um ciclo, certo? Alcançou o ciclo, eles vão fazer um topo, ok? Enquanto três MACD alcançam um ciclo, os três tocam na linha máxima, eles tendem
a formar um topo. E eles vão formar um topo. Primeiro o MACD já alcançou o ciclo, certo? O segundo vai buscar um ciclo. O terceiro MACD dá cruzamento. Olha o cruzamento do terceiro MACD. Ele vai fazer um grande rompimento na venda agora. Toda vez que o terceiro MACD cruza a linha, ele sinaliza um grande rompimento, ok? Então os três mostrando ali a briga na resistência, certo? Que eles têm uma resistência ali no gráfico do 7R, mas deu sinalização de grande rompimento. Terceiro MACD, o mercado rompe na venda, ok? Com a sinalização do terceiro MACD. E agora o mercado vai tomar um fundo, porque os dois MACD já alcançaram, né, o ciclo, né, e deram cruzamento de linha. Deram cruzamento de linha os dois MACD. O segundo MACD cruzou a linha, certo? Vai formar um topo. Eles brigam na linha de novo, na linha do renco, né, na linha de resistência. E dá cruzamento de linha, então eles vão buscar fazer novamente o outro topo, completar o outro ciclo, certo? O segundo MACD busca completar o segundo ciclo, mostra sinais de rompimento. O terceiro MACD já cruza a linha novamente, certo? Mostrando que vai dar um possível rompimento grande. E o mercado rompe em concordância com os três MACD, ok? Já formaram um ciclo, primeiro, o segundo MACD. O mercado continua entrando fluxo e dá um grande rompimento com a confirmação de cruzamento do terceiro MACD. E logo em seguida começa a formar um topo, né, que os dois MACD ali agora cruzaram a linha, cedem um cruzamento de linha os dois MACD, e agora dá início à formação de um topo, ok? Quando o segundo MACD ali cruza a linha, concordância com o primeiro, a gente busca sempre a concordância de dois MACD, certo? Então provavelmente tem que se concordar dois MACD para dar uma sinalização de venda aqui, que aconteceu neste caso. Os três sinalizaram venda e o mercado desce. E agora o mercado tenta formar um novo topo, né, um novo fundo, né, forma um fundo e ele começa a ficar brigado, né? E nesse momento ele encontra a resistência do renco, né? E aqui ele começa a ficar lateral o mercado, ok? Então sempre lembrando que a gente busca concordância de sempre dois MACD, ok? A gente vai ver mais na frente como os mercados. Vamos repetir agora o treinamento, mas agora com todos os books da plataforma, além dos MACD. A gente vai pegar esse primeiro rompimento que deu na venda de aproximadamente 21 pontos, ok? Neste rompimento de venda a gente pode observar que o ranking das corretoras estão tudo vermelho, está concordando com o volume A, que a gente acabou de atualizar, o volume 1, né, esses dois volume 1, depois do volume A, o volume diário, né, que a gente chama, e o volume semanal. Todos os volumes estão praticamente quase tudo vermelho e o ranking das corretoras estão tudo vermelho. Pelos MACD, a gente vê que o primeiro MACD já cruzou a linha, né, a linha média rápida com a linha média longa, já dando tendência de venda. O segundo MACD também deu cruzamento e o terceiro MACD alcançou o seu ciclo. Isso a gente sabe que toda vez que o terceiro MACD alcança seu ciclo, ele busca um novo ciclo e no caso ele está buscando fazer um ciclo na venda, ok? Então se dá o início da rompida de tendência na venda e é onde que a gente entraria para fazer uma venda para pegar os pontos, ok? Nesta imagem começa a dar início a queda na venda, certo? Completou-se o primeiro ciclo do primeiro MACD, o segundo ciclo do segundo MACD. O mercado está com força na venda, a gente observa isso sempre pelo volume 1, os dois volume 1, do mini e do cheio, ok? O volume A gente sempre atualiza quando chega na mínima e na máxima, para a gente ver quem está agredindo no mercado, se é os compradores ou os vendedores. Se tiver muita agressão dos compradores, o mercado logamente vai formar um fundo, ok? Na próxima imagem, o mercado continua descendo pelo gráfico do renco, ok? E o mercado agora vai procurar uma reação de fazer um fundo. Vamos ver essa confirmação no volume A e perdendo força no volume 1. E sendo que a gente procura sempre a concordância de dois MACD,
que é o nosso caso, e do volume A com volume 1, ok? Sendo o volume 1 do cheio ou do mini, ok? Podemos observar nessa mesma imagem que no gráfico do Renko, o mercado ele alcançou uma resistência do gráfico do Renko de 7R, ok? Sempre que ele alcança essa resistência é onde que o mercado começa a ficar meio paralisado, e logo em seguida ele também encontra a mínima e a máxima dos MACD, e depois ele encontra a mínima do volume do fluxo, né, do mínimo, ok? A gente vê pelo Superdom aqui. Se começar a entrar muito fluxo no volume A, depois a gente atualiza, sempre que a gente chega na mínima e na máxima da resistência, a gente atualiza o volume A. Se entrar fluxo de compra, o mercado confirma então a formação ou começo de um fundo, ok? Próxima imagem, verificamos que os dois volumes A, tanto do mini como do cheio, estão azul. O volume 1 do dólar cheio está azul, e logo os MACD confirma, né, a formação de mais um ciclo. E também logo à frente, agora a gente vai confirmar uma resistência no gráfico de 1 minuto do dólar cheio. Essa resistência também o mercado sempre gosta de fazer, brigar nessa resistência. Então confirma ciclo de MACD com resistência e volume de agressão. Nessa próxima imagem temos agora o volume 1 do mini e o volume 1 do cheio já ficando azul, e agora em seguida o cruzamento da linha do MACD do meio, ok? E ele cruza a linha e o volume fica cada vez mais forte, já confirmando a formação de um fundo, ok? E agora dá início de um suporte que dá a formação de um fundo, quando os três volumes ficam azul com cruzamento do MACD da linha da média rápida com a média longa, ok? Sempre analisamos o volume 1 sendo a força do segundo MACD. Quando o MACD cruza a linha, quer dizer um sinal de suporte, e a gente confirma a força desse suporte no volume 1 com o volume A, ok? Sempre para confirmar a formação de um fundo, a gente vai precisar da concordância de dois MACD, os dois volume 1 com o volume A, sendo que o volume do meio e os volumes do MACD, eles têm uma relação. O volume 1 é a força do MACD do meio, ok? Nessa próxima imagem, depois de confirmar o suporte feito no mercado para um novo fundo, através da concordância de dois MACD, o volume 1 e o volume A, agora temos a agressão confirmada do ranking das corretoras. Nesses dois primeiros books, quando eles ficam verde, significa que os agressores estão mais na compra, ou seja, os players estão agredindo mais na compra, ok? Nessa próxima imagem, o mercado já deslocou da linha mínima 6 pontos, pode verificar, e a gente vai ver agora que o mercado vai ficar brigado em seguida, porque ele vai encontrar duas resistências, a resistência do final do ciclo do primeiro MACD e a resistência do gráfico do Renko. Sempre que essa linha fica vermelha, ela vira resistência, que o mercado está tentando ser comprador, e ela está vermelha, então ela vira uma resistência. Vamos verificar que o mercado vai perder força nos dois volume 1 e no volume A, e também consequentemente no ranking das corretoras, ok? Mas em seguida, o mercado, depois dessa briga, ele vai começar a ganhar força novamente na compra, né? Os volume 1 vão ficar tudo compradores, e depois que ficar tudo compradores, ele ganha força para completar o ciclo do segundo MACD, que é o MACD de 3R que a gente chama. A gente tem 3 MACD, o primeiro MACD de 2R, o segundo de 3R e o terceiro MACD de 7R, ok? E depois que ele vence essa resistência, sempre que ele vence essa resistência, confirmando com o ranking das corretoras, né, os 4 rankings das corretoras fica verde, e logo em seguida entra força no volume 1, que é a força do segundo MACD, certo? Que é o MACD 3R. O mercado ele rompe muito. Então, se fosse para fazer uma compra, a gente preferia fazer essa compra depois da resistência, para evitar pegar a briga no mercado e ficar preso no mercado, ok? Geralmente os maiores players que operam no mercado, eles ficam presos nessa área, nessa região. Depois dessa região ele rompe muito rápido e ele ganha velocidade, e é onde que ele se desloca muito pontos por um período de tempo bem curto, ok?
Nessa próxima sequência de imagem, vamos analisar o ranking das corretoras ficando mais verde do que vermelho, ok? A gente atualizou o volume A, os dois volumes, do mini e do cheio. O volume 1 já está com bastante fluxo, ok? E os demais volumes, os médios, já estão nas áreas azul. O primeiro MACD já deu sinal de rompimento, o segundo deu sinal de rompimento. Depois que a gente atualizou o volume A, já entrou bastante fluxo no volume A, confirmando o suporte, ok? E o mercado tende a romper depois que vence essa linha de resistência do Renko, confirmando o suporte no volume A. Ok? Vai buscar o terceiro ciclo do terceiro MACD, o MACD de 5R, ok? E a gente já verifica que o ranking das corretoras já está tudo praticamente verde. O mercado pega rompimento agora, ok? De aproximadamente 7 pontos. Então o mercado confirmou suporte com volume, ranking de corretora e MACD. Agora o mercado se aproxima de uma linha de resistência que é a conclusão do primeiro ciclo do primeiro MACD e do segundo MACD. Ele vai brigar um pouco, perde um pouco de fluxo, né, na compra e fica um pouco vendedor, mas em seguida a gente atualiza o volume A e ele entra mais fluxo de compra, confirmando o rompimento, ok? Então se ele confirma a tendência e entra fluxo a favor da tendência, o mercado tende a romper. Então ele vai buscar o terceiro ciclo, né, do terceiro MACD, ok? Então o mercado ele já começa a romper, né, depois que ele confirma o suporte. Sempre o mercado tem, para subir, tem que confirmar um suporte, ok? O mercado trabalha com suporte e resistência e o mercado ele vai sempre agredir a favor da tendência, ok? A tendência a gente verifica pelo MACD, né, do meio e pelo volume 1, certo? A tendência também é confirmada pelo ranking das corretoras e os últimos dois volumes, ok? Quando entra em concordância ranking de corretora com volume 1, né, do mini e do cheio, e MACD do meio, sempre ele vai dar um rompimento, né? Agora, quanto mais concordância estiver entre os três MACD, ranking de corretora e volume, o rompimento será maior, ok? Nesse caso aqui a gente vai ver que o rompimento foi bem extenso porque deu uma concordância entre ranking de corretora, volume e os três MACD, ok? Na próxima imagem, depois que o mercado pegou tendência, ele confirmou um ciclo de primeiro e segundo MACD, oscilando aproximadamente 11 pontos, ok? E o mercado, toda vez que completa um ciclo do primeiro e segundo MACD, ele tende a perder força, e essa força a gente sempre verifica no volume A e os dois volume 1, ok? E os dois primeiro book do ranking de corretora, ok? Nessa próxima imagem, a gente verifica que o mercado funciona por resistência e suporte. No caso, a gente está numa resistência do primeiro e segundo MACD na linha máxima, ok? O mercado sempre encontra resistência, enquanto os dois finaliza um ciclo, o primeiro e o segundo, ok? Monta suporte no volume 1, no volume A e nos dois MACD para o mercado fazer essa corrigida na venda, ok? O mercado dá uma leve corrigida contra a tendência pelo gráfico de Renko 7R, ok? E logo em seguida o mercado monta suporte na compra para fazer uma agressão a favor da tendência. E quando faz a favor da tendência, o mercado rompe bastante pontos para cima e um pouco mais rápido também, ok? O mercado continua rompendo essa outra imagem para pegar o ciclo do primeiro MACD e o ciclo do segundo e do terceiro MACD. Quando o mercado encontrar o primeiro e o segundo ciclo do terceiro MACD, o mercado inicia-se a encontrar uma resistência mais forte, certo? Devido ao terceiro MACD ser mais forte na linha da resistência, na linha máxima. Nessa mesma imagem, concluímos então um rompimento de 26 pontos, ok? E a gente pode notar agora que depois que completou o ciclo do terceiro MACD e o ciclo do segundo e do primeiro, todos os MACD estão na linha máxima. Este comportamento a gente chama o nome de 3 MACD na máxima. Quando encontra 3 MACD na máxima, o mercado, quando ele vai corrigir ou vai formar um topo, no nosso caso, ele forma um topo muito agressivo, ele desce muito rápido quando alcança 3 MACD na linha máxima, ok? Que se concluiu que formou-se o primeiro ciclo do primeiro MACD, do segundo e do terceiro. Então agora o mercado
ele vai fazer a correção, e nesse ponto é que o mercado faz a correção. Nos próximos quadros vamos verificar como analisamos pelos volumes e o ranking das corretoras, como o mercado faz essa correção e a força que ele vai fazer essa correção, ok? A gente vai verificar que toda vez que completa um ciclo de primeiro, segundo ou terceiro MACD, ou 2 MACD em concordância, no nosso caso aqui 3 MACD em concordância na linha máxima, certo? Então inicia-se um novo ciclo na corrigida de venda. A gente vai atualizar o volume A do cheio e o volume A do mini, ok? Se agredir mais venda, é confirmação de topo, ok? No volume A. A gente também pode verificar no volume 1, no volume diário, né? E no volume semanal, que há uma resistência vermelha. E se no volume A entrar muito fluxo alimentando essa resistência, é mais uma confirmação através de volume para se formar o topo, ok? E em seguida, se o ranking das corretoras, os dois primeiros ranking das corretoras, ficar mais vermelho, significa que os plays estão agredindo agora, começando a agredir o mercado na venda. Então a gente confirmou através de ciclo de MACD, através de volume, né, principalmente com o volume A e o volume 1. O volume 1 consequentemente vai perder a força na compra, certo? Vai deixar de ficar azul para ficar vermelho, e quanto mais vermelho que ele ficar, mais força esse topo vai se formar e mais rápido ele vai corrigir. É onde a gente entra agredindo, ok? Toda vez que for entrar na operação, atualiza o volume A, que você vai estar entrando junto com os plays do momento, ok? E a gente sempre prioriza este mercado nesse ponto para a gente atualizar o volume A. Quando dá a confirmação de 3 MACD no topo, significa que o mercado vai corrigir muito rápido e vai corrigir bastante ponto, ok? É importante observar também que os 3 MACD alcançaram a máxima, a linha máxima, essa linha azul, os três, o primeiro, o segundo e o terceiro, e coincidiram com a máxima do gráfico do Renko e com a máxima do mini. O mini a gente mede tanto no gráfico ou no Superdom, no nosso caso aqui o Superdom, ok? Então quando dá essa coincidência de alcançar os 3 MACD na máxima com a máxima do gráfico do Renko, consequentemente o mercado vai fazer uma corrigida, porque toda a máxima, né, tanto do gráfico como do Renko, né, como dos MACD e como do mini, ele é uma resistência, certo? E quando coincide essas 3 resistências, tipo de resistência do gráfico do Renko, do gráfico do MACD e do gráfico do mini, coincide que o mercado sempre vai respirar. No nosso caso aqui, para respirar na venda, ok? A gente vai ver nas próximas imagens como o mercado forma um suporte no volume para fazer um topo em concordância com o ranking das corretoras e MACD, ok? Nessa próxima imagem começamos a perceber que os dois rankings das corretoras começam a perder força na compra e começam a entrar agressores, play agressores na venda. Já no volume A começamos a ver sendo montado um suporte no preço 5.110. No volume 1 também há suporte também, tanto no mini como no volume do 1 do cheio, sendo montado o suporte no preço 5.110. No volume diário e no volume semanal também começa a ter um pouco de agressão no suporte nesse mesmo preço. Então a gente pode constar que aqui começou a ser montado um suporte para fazer o topo, ok? Nessa mesma imagem percebemos que o primeiro MACD já cruzou a média rápida com a média longa, certo? Dando um sinal de topo, ok? Agora a gente só precisa confirmar com o volume 1 do cheio, ok? Se ficar mais vermelho do que azul, e a gente observar se o suporte do preço 5.110 ele vai aumentar. Se acontecer assim, der o cruzamento do primeiro MACD, do segundo MACD e aumentar o suporte, a gente já pode considerar uma entrada de agressão no mercado na venda, ok? Nessa mesma imagem a gente pode verificar que a máxima dos 3 MACD bateu com a máxima do gráfico do Renko de 7R. Quando acontece isso, a gente chama isso de máxima de 3 MACD com gráfico de Renko.
Geralmente, quando acontece isso, o mercado corrige bastante pontos ou forma um topo, ok? Na próxima imagem, a gente vai verificar que no volume A começou a entrar agressão de preço na venda no preço 5.110 e no volume 1 do cheio e do mini tá mais agressão de venda do que compradores. Os médios estão na área de venda e sumiu força na compra e agrediu força na venda. Quando confirma suporte agressivo no preço 5.510 com os 3 MACD, volume e ranking de corretora, é confirmado então a formação de um topo. Deu cruzamento do segundo MACD de 3R, então confirma-se a formação de um topo na venda. A gente entraria agredindo na venda se esse suporte aumentasse ainda mais e confirmasse a descida na venda, formando um topo no mercado, ok? Nessa mesma imagem, sempre é bom observar se o preço 5.110 está crescendo em preço no volume A, no volume 1, nos dois volume 1 e nos dois volume A. Se tiver muito preço de venda crescendo abaixo, significa a formação de topo agressiva. Vamos para uma sequência de imagem em que o mercado vai formar um topo em confirmação com ranking das corretoras, volume A, volume 1 e o aumento do suporte no preço 5.510. Nessa próxima imagem a gente verifica que o suporte foi aumentar no preço 5.510 no volume A e no gráfico do Renko. A gente pode perceber aqui, ok? Você percebe que teve um aumento. A gente atualiza o volume A para a gente saber se está entrando mais fluxo de vendedor, ok? Confirma a entrada de fluxo vendedor. O MACD do meio 3R ele já sinaliza cruzamento da linha móvel rápida com a linha longa, confirmando o topo, ok? A gente entraria provavelmente aqui numa venda. O volume 1 já confirmou mais entrada de venda do que de compra, depois de ser atualizado, ok? E aqui confirma então nos dois volume, MACD e ranking de corretora, que está agredindo mais os plays vendedores, ok? Sendo montado um suporte para se formar o topo. A gente pode verificar nessa imagem, a gente sempre vai atualizar o volume A para saber se está agredindo sempre vendedores, certo? A gente vê que está tudo vermelho, então está agredindo mais vendedores do que compradores. O mercado ganha mais força, desce. A gente está no segundo pavio do Renko. A gente pode verificar os dois MACD que sinalizaram o cruzamento da linha móvel com a linha longa, já dando sinal do topo, né? Formando um sinal de topo. E aí a gente verifica que o volume 1 também está com bastante força. A coluna encheu na venda. Sempre que essa coluna enche na venda, significa que o mercado está com muita força para buscar a próxima resistência. Nessa próxima imagem encontramos uma resistência aqui marcado no volume diário, ok? No preço 5.104. Podemos perceber também no volume 1, nesse preço 5.104, entrando bastante agressão na compra, e no volume A também entrando agressão na compra. Neste caso, sempre a gente atualiza o volume A, certo? Para confirmar essa resistência. Sempre que aparece essa resistência, se você reparar aqui no zoom, o MACD ele fica com a pontinha virada, mostrando que encontrou uma resistência, ok? Chamamos o nome dessa resistência de primeiro MACD, ok? Com confirmação no volume A, volume 1 e volume diário, mas sem confirmação no volume semanal, porque o médio ele só está na agressão na faixa azul. Sempre essa área azul vai significar uma resistência e o mercado vai dar uma brigada um pouco. A gente atualiza o volume A e se em seguida entrar fluxo na venda, a gente continua com a nossa operação para buscar a próxima resistência, que é a resistência do gráfico do Renko, que aparece em azul aqui. Depois que atualizamos o volume A, entrou bastante suporte na venda no volume A do mini no preço 5.104 do volume A e do volume cheio do mini, ok? Em comparação ao suporte que foi montado para vencer a resistência na venda, certo? O preço no preço 5.104
é praticamente mais que o dobro de 904 no preço 5.104. Então o mercado monta um suporte para agredir na venda mais forte do que o suporte de resistência na compra, e o mercado tende a descer e buscar a próxima resistência do mercado. Podemos observar aqui no volume 1 que a força do segundo MACD e do terceiro book do ranking das corretoras, um suporte de 1.135K no preço 5.104. Quanto mais preços abaixo crescerem e vendedores entrarem abaixo, mais forte ele fica e confirma a tendência de venda para buscar a próxima resistência. Nessa imagem, o ranking das corretoras, os 3 primeiros books do ranking das corretoras se posicionaram na venda. O segundo e o terceiro ranking das corretoras a gente chama de ranking da corretora de inversão de mercado. A gente sempre vai analisar esse terceiro book do ranking das corretoras, sempre com os 2 primeiros volume 1, do mini e do cheio, e com o MACD do meio, ok? O MACD do meio sinalizou invertida, os 3 sinalizaram invertida, ranking das corretoras, volume e MACD. Então o mercado vai agredir a linha de resistência do gráfico de 7R. Sempre observamos a força em que o mercado vai inverter, no nosso caso aqui, os 3 primeiros book do ranking das corretoras e o quarto consecutivamente também, o volume A, os 2 volume A do mini e do cheio, e o volume 1 do mini e do cheio, ok? Vamos atualizar o volume A do mini e do cheio para ver a agressão dos vendedores nesse preço, ok? Percebemos uma grande agressão nesse preço agora no volume 1 e no volume A. Já buscou a primeira resistência do primeiro MACD, certo? E agora ele vai buscar consequentemente a segunda resistência do segundo MACD e do gráfico do Renko. A gente vai perceber que quando chega na resistência o mercado perde fluxo. Coincidiu a resistência do gráfico do Renko com a resistência do primeiro MACD. O mercado sempre respira quando ele chega numa linha de resistência. E aqui a gente vê pelo volume A o mercado respirando na compra, certo? Mas ele vai ficar brigado, fica um pouco lateral nesse período, mas logo em seguida, se entrar mais fluxo de venda no volume A, depois que a gente atualizar, ele consegue descer e agredir a resistência e ultrapassar essa resistência do gráfico do Renko, ok? E do gráfico do MACD também. A gente sempre percebe que nessa resistência coincidiu 2 resistências, primeiro MACD, segundo MACD e gráfico do Renko. Sempre que coincide primeira resistência do primeiro MACD, resistência do segundo MACD nessa linha azul que é a mínima, com a resistência do gráfico do Renko, a linha azul, o mercado sempre vai respirar. E a gente sempre vê isso através dos 2 volume 1 com o volume A, ok? Vamos para um exemplo agora em que o mercado ele fica lateral e dá um falso rompimento na compra. O mercado sempre faz isso quando ele encontra uma resistência muito forte. No nosso caso, resistência de primeiro MACD, segundo MACD e gráfico do Renko. Sempre a gente atualiza o volume A quando chega nessa resistência, certo? E a gente pode perceber que entrou fluxo agressor na compra no volume A. E a gente sempre tem que perceber, para a gente sempre identificar esses falsos rompimentos, é sempre observar o ranking das corretoras, os 3 primeiros ranking das corretoras. Se os 3 primeiros ranking das corretoras ficar verde e no volume A e no volume 1 entrar bastante fluxo de compra e formar preço no volume A acima, depois que a gente atualizou, acima de 800 ou vários preços de 800, né, em sequência, significa um rompimento, certo? Mas sempre tem que bater essa concordância. 3 book do ranking das corretoras, tudo verde, os 3 primeiros, volume A, volume 1 cheio e o primeiro e segundo MACD cruzado a linha média rápida com a linha média longa, ok? E aí se confirma um verdadeiro rompimento no mercado. Nessa próxima imagem a gente vê uma situação em que acontece direto no mercado. O mercado está em tendência de venda, certo? O primeiro ranking das corretoras, o primeiro e o segundo estão posicionados na compra. O volume A está posicionado na compra com bastante preço agressivo acima de 1000K, certo? O volume A do cheio também está posicionado
acima também de 100 contratos, que é significativo bastante no preço, mas só que o mercado tem uma resistência no volume diário, e essa resistência coincide com a resistência do gráfico de 7R do Renko. Essa resistência linha, ela é uma resistência, ele atravessou a linha e depois ele está tentando agredir de novo essa resistência. Quando ele atravessa essa linha e tenta agredir de novo na subida, ela se transforma em uma resistência e é onde o mercado fica brigado e lateral, ok? Chamamos o nome desse comportamento de mercado de falso rompimento em cima da resistência. Se você perceber, os candles estão lateral no gráfico do Renko, ok? E o terceiro ranking das corretoras não sinalizou o rompimento. A gente verifica por ele. Se você verificar aqui no gráfico de 1 minuto, ele rompeu 7 pontos nesse falso rompimento. Deu uma rompida de 7 pontos. Mas só que ele vai bater na resistência e vai voltar com muita força na venda. A gente atualiza o volume A, certo? Atualizamos o volume A, desceu muita venda e o mercado regride na venda, ok? O mercado oscilou 10 pontos aqui até a linha da resistência, nesse falso rompimento, certo? Não conseguiu vencer a linha da resistência e ele desce com muita rapidez na venda. Podemos perceber nessa mesma imagem que o mercado ele está batendo na mínima do primeiro MACD, do segundo MACD e batendo de volta na resistência do gráfico de 1 minuto e na resistência do volume diário. E também ele está batendo também na resistência do gráfico de 7R. Quando o mercado faz esse comportamento, a gente chama de efeito bolinha ping-pong. A gente vai ver que o mercado ele vai buscar de novo a próxima resistência, porque ele bateu na resistência do gráfico 7R, sempre que ele bate nessa resistência do gráfico 7R em concordância com o gráfico de 1 minuto, ele forma uma resistência muito forte, ainda mais quando mostra resistência no volume diário. A gente vai perceber o mercado buscando novamente essa resistência e logamente ele formando um verdadeiro rompimento com suporte bem montado para romper no mercado, ok? Podemos observar aqui no volume A do cheio o preço 5.086, tem 290 contratos acumulados. Isso é bastante contrato acumulado com preço só. Isso quer dizer que tem um play interessado em fazer o mercado subir, ou vários plays poderosos que estão investindo nesse preço. A gente pode ver também aqui no segundo MACD que ele já está atacando a resistência pela segunda vez. Geralmente quando o segundo MACD ataca a resistência pela segunda vez, a gente tem que sempre atualizar o A, e se entrar fluxo de compra no volume A, é o segundo sinal em que o mercado vai formar um fundo, ok? Gostaria que vocês observassem nessa imagem que o volume 1 vai perder força e a gente vai atualizar o A. Em seguida, se entrar compra no volume A, significa então o terceiro sinal de formação de um fundo, ok? Vamos atualizar o volume A para confirmação do terceiro sinal, que é a entrada de fluxo no volume A. Se entrar, vamos colocar alguns preços em destaques, piscando, para você ver a entrada de fluxo nesses preços, ok? A gente pode observar que entrou fluxo na compra nos dois volume A, no mini e no cheio, certo? A gente tem o volume 1 que ainda não entrou fluxo ainda, certo? O volume 1 ainda está com força na venda e o mercado ainda vai descer um pouco. Se ele tocar primeiro MACD, a segundo MACD, ele pode dar a confirmação agora do quarto sinal, que é cruzamento de MACD com ranking de corretora, volume 1 e volume A azul. Os médios estão tudo na área azul, como você pode perceber aqui do volume 1 e do volume A. Então este é o quarto sinal. O próximo sinal você pode atualizar o volume A e se em seguida continuar entrando fluxo, confirma que ele vai buscar a próxima resistência no gráfico do Renko, ok? A linha vermelha que você pode perceber aqui, ok? Esse é o gráfico do Renko. A gente pode ver então um rompimento na venda de 32 pontos até ele formar o próximo fundo, que aqui é um rompimento na compra, um grande rompimento. Agora a gente vai analisar. Esse rompimento foi de 35 pontos, certo?
O mercado ele vem de tendência de alta, como vocês podem observar, que ele fez fundos ascendentes e topos ascendentes, ok? Depois do mercado ter confirmado o fundo, agora a gente vai para o rompimento de 35 pontos que a gente viu no gráfico. O primeiro sinal é o cruzamento das linhas móveis dos primeiro e segundo MACD. Depois o segundo sinal é o volume A e o volume 1, os médios, está na área azul. E o terceiro sinal é o ranking das corretoras ficar verdes, principalmente os dois primeiros, ok? E o quarto sinal é o mercado começar a evoluir os preços acima do suporte que foi montado. No nosso caso aqui já tem um suporte montado e a gente vai dar continuidade agora a uma sequência de imagem em que o suporte vai aumentando no mercado. No nosso quarto sinal, vamos ver o preço aumentando no volume A, no preço 5.088 de 130, né? Vai aumentar no preço 5.088, no volume 1 de 1.033K, né? Que significa 1.000, eles vão aumentar, é o nosso quarto sinal. Temos a confirmação do nosso quarto sinal, um suporte montado no preço 5.088 no volume A do mini 2019K contratos, no volume do cheio 210 contratos, no volume 1 do mini 2019 contratos e no volume 1 do cheio está na área de suporte de compra, na área azul. Podemos concluir que no preço 5.088 foi montado um suporte muito poderoso em concordância com a plataforma, certo? E a gente compraria nesse preço, vendo que tem uma resistência que está sendo buscada no gráfico de 1 minuto, certo? Mas só que o suporte foi suficiente montado para vencer essa resistência, ok? E temos a confirmação do ranking das corretoras. Os 4 rankings das corretoras estão mostrando tudo verde, sinalizando que os plays estão querendo romper nesse preço, certo? Tem muitos plays rompendo nesse preço e a gente vai verificar se os preços começam a aumentar no volume A do cheio acima de 100 e no volume do mini acima de 1.000 ou 1.000K, que significa um bom preço acima desse suporte, e no preço de 1 minuto também do mini a gente vai verificar se há bastante suporte acima desse preço e confirma que há entrando bastante play junto conosco nessa operação para um rompimento maior. Observe o aumento do preço de 5.089 que está 80 do cheio, certo? E ele aumenta agora para 200 contratos no preço 5.089 do cheio. Isso significa que tem muitos plays posicionados nos cheios com a intenção de fazer esse mercado romper muito grande. 200 contratos é bastante contrato significativo para o mercado romper. A gente observa que no volume 1 do mini também teve um aumento significativo, ele está sempre cheio. Quando essa coluna fica sempre cheia, significa que o mercado está com muito fluxo negociado no mercado ao nosso favor. E a gente observa no volume A do mini que entrou mais contrato negociado também a favor da compra. Temos dois suportes então montados no preço 5.088 e no preço 5.089 pelo volume A e pelo volume 1. Se for montado mais suporte acima desse preço, a gente terá o terceiro suporte, então a gente tem o quinto sinal de rompimento. Quando o mercado monta suporte em cima de suporte, é um sinal que o mercado está agredindo muito forte na compra e tem muitos plays agredindo e acreditando nesse preço para o mercado romper alto, ok? Vamos observar a entrada de fluxo no volume A do cheio, pois na regra de fluxo, quem manda no fluxo e mais forte é o volume A do cheio. Sempre o mercado vai se direcionar para onde o fluxo A do cheio está colocando mais contrato, ok? No nosso caso aqui na compra. Então sempre vamos observar primeiro pelo volume A do cheio, ok? Se agredir muitos preços acima do preço que a gente comprou, que é no preço 5.088, e a gente vê suporte sendo montado, é sinal que os plays que agridem no mercado cheio, no fluxo cheio, estão acreditando na compra, ok? Depois em seguida a gente passa para o mini para ver se o mini está em concordância com o cheio. E se o mini estiver em concordância com o fluxo cheio, que é o A do mini, que coloquei aqui para piscar, você observa que então o fluxo A do mini está em concordância com o cheio e o mercado sempre rompe quando entra em fluxo de concordância, ok?
Nessa próxima imagem podemos verificar que coincidiu a resistência do primeiro MACD com a resistência do gráfico do Renko no preço 5.091, mas esse preço 5.091 está todo na área azul e tem suporte abaixo dele para o mercado romper. E pelos ranking das corretoras, o terceiro e o quarto ranking das corretoras sinaliza que o mercado vai romper essa resistência. Podemos verificar também que no terceiro MACD ele sinaliza uma ponta, dizendo que o mercado está querendo romper na compra, ok? É sempre bom observar que a resistência do gráfico do Renko coincidiu com a resistência do primeiro MACD. Se fosse com a resistência do segundo MACD, que é a linha máxima, que é uma resistência, seria uma resistência mais forte. E com o terceiro seria ainda mais forte, ok? Então a gente vai atualizar o volume A. E se surgir suporte no volume acima da resistência, confirma o nosso quinto sinal de rompimento e o mercado sempre rompe bastante pontos. Vamos observar nessa mesma imagem que no preço 5.092 do volume A do cheio está com 45 contratos e no volume 1 do mini no preço 5.092 está com 721 contratos. Vamos ver esse preço aumentando, se transformando em um novo suporte acima da resistência do gráfico do Renko. Quando forma um novo suporte acima da resistência do gráfico do Renko, o mercado rompe sempre muitos pontos. Observe que a negociação do mercado, o médio do mercado está no preço 5.091 em cima da resistência do gráfico do Renko. Na próxima imagem temos o quinto sinal confirmado de rompimento, em que foi montado um suporte no preço 5.092, sendo que no volume A do mini, no preço 5.092, 717 contratos, no volume A do cheio, 215 contratos e no volume 1 do mini 205k no preço 5.091 e no preço 5.092 em concordância com o suporte do cheio temos 1.044k. Isso significa que foi montado um suporte bem acima da resistência pelos play, que tem muitos play querendo investir acima desse preço. Sendo que os play investem acima de uma resistência, significa que o mercado vai romper, principalmente na resistência do gráfico do Renko, ok? A gente vai ver agora uma sequência de imagem em que os plays que posicionaram nesse mercado, que já estava se posicionando desde um preço 5.088, foi montando suporte, certo? Sempre a gente verifica que quando entra acima de 200 contratos no volume A do cheio em um preço, significa que tem plays posicionando pesado nesse mercado a fim de fazer o mercado subir. Vamos ter uma sequência de imagens que vai verificar essa subida com vários preços acrescentando acima do preço de resistência. Observe que o mercado está sendo negociado no fluxo do cheio no preço 5.092. A gente vai observar no volume A do mini do preço 5.092 em diante até o 93 se vai ter aumento de contratos, e se o suporte do volume A do cheio aumentará o seu número de contratos. Nessa próxima imagem foi colocado a imagem do volume A do quadro anterior. Em comparativo com a imagem atual, vemos que teve um aumento de suporte no preço 5.092, ele está com 900 contratos, certo? No preço 5.092,50, ele está com 968 contratos, e no preço 5.093, 713 contratos. Então temos três preços de suporte no volume A. No volume A do cheio temos aumento de suporte no preço 5.092, de 215 para 225. Observe também que o médio no volume semanal, que é o volume mais forte, né, está na área azul. Do volume diário ele está na área vermelha, mas ele é um volume mais fraco que o volume semanal. Vamos observar agora se vai continuar entrando no fluxo acima do preço negociado no mercado no volume A. Nessa próxima imagem, no preço 5.093 do volume A, na imagem anterior, estamos com 263 contratos na compra. E na imagem atual, no preço 5.093, estamos com 827 contratos, ou seja, virou suporte no volume A do mini, ok? E no volume A do mini, na imagem anterior, temos apenas 3 suportes de preço acima de 500, certo? E no volume A atual, temos 5 preços de suporte acima de 500. A gente sempre atualiza o volume A quando chega a 5 preços de suporte. A gente pode notar pelo volume A do cheio
que temos apenas um preço de suporte 225. Depois que atualizamos o volume A do mini, podemos perceber no volume A do cheio que temos dois preços de suporte, no preço 5.097 e no volume 1, esse preço 5.097 também está com suporte 1.000K e 69, certo? Vamos observar agora o preço 5.098 para ver se ele vira suporte. Nosso preço de negociação é o preço 5.097, vamos observar se ele vira suporte no volume do mini e no volume do cheio. Observe no volume de 1 minuto do mini que o preço 5.097 virou suporte, 2.000K, e a gente tem 6 suporte no volume 1 do mini. E no volume A do mini a gente também tem 2 suportes no mercado. E no volume cheio o preço 5.098 está começando a virar suporte. Vamos observar se cria suporte no volume A do cheio no preço 5.098,50. Se criar acima, confirma rompimento de alguns pontos. Observe nessa próxima imagem que deu um alinhamento de volume. O que é alinhamento de volume? É quando todos os médios de compra está sendo negociado na área azul dos volumes e tem bastante suporte nos volumes. E quando todos os das corretoras fica todo praticamente verde no nosso caso, que é um rompimento na compra, ok? Observe também que o nosso preço de negociação é 5.099,50 e entrou bastante fluxo nesse preço, acima desse preço, no preço 5.100, 2.000K, e no preço 5.100,50, 578 contratos. Então, quando entra bastante contratos acima do preço negociados com concordância de alinhamento de volume com o ranking de corretora, o mercado sempre rompe. Observe que o volume diário e o volume semanal está todo azul. Quando o volume diário e o volume semanal está azul a favor da tendência, que no nosso caso aqui a tendência é compra, o mercado sempre rompe e vence resistência. A primeira resistência que temos é a resistência do primeiro MACD. Então, quando o volume semanal e o volume diário ele está a favor da tendência, significa que o mercado está rompendo com tendência de alinhamento de volume com alinhamento de ranking de corretora. E quando acontece isso, o mercado sempre rompe vários pontos e vai buscar a máxima do gráfico do Renko. Vamos observar se na próxima imagem aumenta o preço de suporte acima do preço médio no volume mini e no volume cheio. Nosso preço é 5.099,50 e se aumentar acima é sinal que o mercado vai continuar rompendo na compra. Nessa próxima imagem colocamos 3 volumes em períodos de tempos diferentes. O volume A do mini e o volume A do cheio. Na primeira imagem do volume A do mini e do cheio podemos ver que o volume cheio está praticamente vazio. No segundo período de tempo podemos perceber que o volume cheio encheu a coluna, sinalizando rompimento no cheio, ok? E surgiu um suporte de 125 no preço 5.100,50. E a gente pode perceber que foi montado um suporte no volume cheio. E logo em seguida, no terceiro período, também esse suporte é confirmado, ok? Já olhando para o volume do mini, a gente pode perceber que no preço 5.100 há um suporte montado, ok? Observamos também no volume mini que o preço 5.100 tem suporte nos 3 períodos de tempos, ok? E esse suporte foi aumentando. A gente pode observar nessa cor em lilás que é a maior negociação de contratos que acontece no volume, certo? Então a gente observa que a maior negociação aconteceu no volume cheio e no volume mini, no preço 5.100. Então aconteceu uma confirmação de suporte de fluxo no volume, ok? Se você observar o terceiro período, você vai observar que tem 5 preços de suporte acima de 500. Quando isso acontece, a gente chama isso de suporte montado de 5 preços no volume, ok? Nessa próxima imagem, podemos perceber que no preço 5.100 aumentou de 2.000K para 4.000K de contratos no volume do mini, certo? Do A. E podemos perceber ainda que estamos com 5 preços de suporte no volume A do mini, certo? E o volume A do cheio ainda continua apresentando agressão. Se a gente começar a perceber, toda essa agressão vai fazer um rompimento no mercado.
A única coisa que pode impedir esse rompimento é o volume semanal e o volume diário. Mas a gente pode perceber que o volume semanal e o volume diário estão na área azul, dizendo que o caminho está livre para rompimento na compra. Se tivesse vermelho com a resistência 2 MACD, ele podia segurar esse suporte, ok? Mas como ele está azul, ele está dizendo que vai romper bastante pontos, ok? A gente vai perceber que lá na frente ele vai ficar vermelho, e quando ele ficar vermelho, em uma área vermelha, ele começa a apresentar sinal de resistência para o mercado parar de romper. É aí nessa hora que a gente sempre avalia todas as resistências que o mercado apresenta com volume semanal e diário. Podemos concluir que nessa imagem, então, teve um suporte de concordância pelo ranking das corretoras, ficando tudo verde, suporte em concordância de mini com cheio no volume, certo? No preço 5.100, e um suporte também sendo montado, um terceiro MACD, dizendo que ele vai romper. E a gente não consta nenhuma resistência no volume semanal e no volume diário, ok? E ele faz o suporte para alcançar a máxima do gráfico do Renko. Nessa imagem, depois que foi montado um super suporte, o mercado rompe aproximadamente 12 pontos até a linha máxima do gráfico do Renko. Aí agora ele faz uma super resistência quando ele está em concordância com as duas resistências do primeiro MACD da linha máxima, do primeiro MACD, do segundo MACD e com o gráfico do Renko, que é a linha máxima. A gente chama isso de uma super resistência. E essa super resistência está sendo confirmada pelo volume semanal, em que ele apresenta área vermelha. Então o mercado ele para de romper aqui. A gente pode perceber também pelo volume A que o mercado parou de ter agressão de compra acima do médio. O nosso médio é no preço 5.112, certo? E ele começou a ter agressão de venda abaixo do médio, puxando o mercado para baixo, ok? Então isso sempre acontece quando ele encontra uma resistência. E a gente chama essas três resistências, do primeiro MACD, segundo MACD gráfico do Renko, com volume semanal, de super resistência. E o mercado sempre regride quando acontece isso. Essa próxima imagem vem a confirmação de um topo em que o mercado monta 4 preços de suporte. Em relação à imagem anterior que a gente colocamos do volume A, a gente pode perceber que montou 4 preços de suporte abaixo do médio, ok? Nosso médio anterior era 5.112 e agora a gente está no médio 5.106 e continua aumentando o preço de suporte abaixo do médio, ok? Na área da venda. A gente percebe que o volume 1 virou todo vendedor, certo? Principalmente o volume 1 do mini. A gente percebe que os dois MACD deu cruzamento de linha em concordância em cima da linha máxima do gráfico do Renko. Quando acontece isso, o mercado sempre forma um topo, ok? Nessa mesma imagem, a gente pode observar que no preço 5.106, no volume A do cheio, se posicionou 370 contratos. Isso significa que um play se posicionou contra a formação de um topo, certo? Então o mercado ele respirou 8 pontos, certo, na venda, e agora ele vai agredir a máxima porque um play muito pesado se posicionou. Essa é uma plataforma que a gente trabalha por premonição, certo? Onde a gente pode prever que o mercado vai empurrar a máxima de novo. Não se completou o ciclo do terceiro MACD, certo? Ele vai completar o terceiro na próxima imagem, do terceiro MACD, e não há concordância de volume. O volume A do cheio e o volume 1 do cheio está na área de compra, certo? E o volume A do mini e o volume 1 do mini está na área de venda. Quando não há essa concordância, o mercado fica brigado ou lateral, e o mercado ele pode fazer movimentos muito rápidos em que você não consegue pegar esses movimentos, certo? Então a gente evita entrar em área de congestionamento. Quando não há concordância entre volumes, a gente evita fazer operações para a gente não ficar negativo, ok? O mercado dá uma oscilada de 8 pontos, certo? Nessa venda, mas o mercado vai voltar a agredir a máxima novamente porque um play se posicionou no preço 5.106, ok? Observa aqui no gráfico do Renko e observa aqui no volume 1 do cheio, ok? A gente vai observar que na próxima imagem ele vai fazer um movimento que ele vai buscar o topo novamente, certo? Vai empurrar ele e novamente ele vai corrigir para continuar a fazer o topo, ok? Essa imagem aconteceu no horário das 10h11, ok? Agora a gente vai para a próxima imagem. Nessa próxima imagem, às 10h18, passando 7 minutos, o mercado fez um rompimento de aproximadamente 10 pontos
do 5.106, né, ao 5.116. Ele rompeu até a linha da máxima, né, e empurrou 2 pontos. A gente estava no preço 5.114 e fomos para o preço 5.116. E o mercado fez aquele movimento porque teve muito posicionamento no volume A do cheio, certo? E com o play que se posicionou no preço 5.106 de aproximadamente 370 contratos, fazendo o mercado romper e logo em seguida ele regride até o preço anterior. O mercado sempre faz isso quando há desconcordância entre o volume A do mini e o volume A do cheio, o mercado fica brigado. Quando o mercado tem pavio maior que o candle, como você pode observar aqui, né? A gente tem 2 candles de rompimento, mas temos uns pavio grande maiores que os corpo do candle, o mercado fica brigado. A gente vai dar uma sequência de imagem que você vai observar que o mercado vai ficar bastante brigado nesse topo que ele está fazendo, certo? A gente tem a tendência do ranking das corretoras, os 4 rankings das corretoras, né? Estão sinalizando já rompimento na tendência da venda, certo? O volume 1, né? Os dois volume 1 do mini está mais cheio do que o volume 1 do cheio, certo? Então a tendência está confirmada. E a gente observa pelo segundo MACD também que a tendência é confirmada. Colocamos o volume A aqui do figura anterior para vocês observar como o mercado desenvolveu. A gente vai dar uma sequência rápida de imagem para vocês observar o mercado chegando até a próxima resistência, que é o do gráfico do Renko, né? Do primeiro MACD e do segundo MACD. E a gente vai deixar sinalizado para vocês observar. Observe que o terceiro MACD completou seu ciclo, certo? Mas não tem a confirmação dos dois volumes A, nem do mini nem do cheio. Quando tiver confirmação, então o mercado ele dá um grande rompimento de pontos na venda, certo? Porque deu concordância de primeiro, segundo e terceiro MACD na linha máxima, certo? Com a linha máxima do gráfico do Renko. Nessa imagem se confirma então o rompimento na venda, quando há concordância agora do volume A do mini e do cheio com ranking das corretoras, volume 1, certo? E MACD. A gente repara que tem 3 MACD na linha máxima, certo? Em concordância com a máxima do gráfico do Renko. Mas só que a gente não tinha concordância do volume A, certo? Do cheio e do volume 1 do cheio. Então agora está uma concordância, né? Vocês podem reparar aqui que no volume A do mini tinha 2 pontos de resistência no preço 5.106, certo? E no volume A do cheio também tinha aqui no preço 5.106,50 175 contratos, né? Segurando o mercado contra a tendência. A tendência estava na venda, que a gente pode observar a tendência pelo terceiro e segundo ranking das corretoras, juntamente com o volume 1 e o segundo MACD. Então a tendência era a venda, mas tinha plays muito poderosos se posicionando contra a descida. O volume 1 ele não está na sua força máxima, a gente pode observar que o volume 1 do cheio, certo? Então o mercado ele vai descer, mas vai descer brigado. E a gente pode ver que tem um play se posicionando contra essa descida. Aqui no preço 5.104, né, do volume A atual, do volume cheio, ainda 170 negociado, então tem um play negociando sempre contratos, muitos contratos para segurar o preço. Observar que no volume A do mini há 4 preços de suporte de 1000K, certo? E um preço de suporte de 808. Então somando esse suporte daria uma média de 5.000K de contratos negociados. No volume A do cheio a gente tem em média aqui 2 suportes, um de 220, outro de 205, certo? E um de 75 abaixo. Então aproximadamente teria mais ou menos 500 contratos negociados no cheio. E a gente tem um preço de resistência aqui no preço 5.104 de 170, que é um play que se posicionou contra a descida da venda. Mas a gente sabe que sempre que é negociado 3 MACD na máxima com o gráfico do Renko, o mercado ele desce na venda, certo? Mas quando há um posicionamento de um play que está colocando muitos contratos abaixo, né, do médio como resistência, ele dá uma segurada no mercado e o mercado desce brigado, ok? Nessa imagem colocamos uma imagem de um falso rompimento, que é a primeira, e a imagem de um verdadeiro rompimento, que é a segunda.
Na primeira imagem do falso rompimento, podemos perceber que o terceiro e o quarto ranking da corretora não sinalizou venda, certo? O volume 1, ele está muito agressivo na compra, certo? E o volume A do cheio também tem um play posicionado muito forte no preço 5.106, com 370 contratos, ok? Então o mercado ele ficou preso entre a resistência do primeiro e segundo MACD, certo? E um suporte montado com um grande play entrando no preço 5.106, e o mercado formou-se um caixote batendo nessa resistência, até que na segunda imagem o mercado deu coincidência agora, deu concordância, né, do terceiro e quarto ranking das corretoras com volume 1, né, que virou mais agressivo na venda, e com volume A, em que teve uma grande agressão no volume A do cheio e do mini concordância, e o mercado entrou em concordância com o MACD de corretora e volume 1 e volume A. Então o mercado ele passa a ser agressor na venda e desce dando continuidade. Então a segunda imagem é uma verdadeira concordância entre as cores, né, da plataforma, das ferramentas das plataformas, para o mercado descer em venda, ok? Vamos agora para o próximo treinamento, que é o treinamento de caixote, para vocês observar como o mercado forma o caixote. Colocamos nessa imagem 3 períodos de volumes com seus gráficos, certo? A gente pode perceber que no gráfico aqui do 3, ele formou um caixote, certo? Entre o preço 5.106, né, ao preço 5.116. Então o mercado ficou batendo entre a máxima, né, do gráfico do Renko e o suporte formado aqui na primeira imagem do volume A do cheio, certo? No preço 5.106. Entrou 370 contratos. E se a gente somar os contratos que entrou na compra juntamente com ele, dá a média de 400 contratos. Quando a gente tem a média de 400 contratos entrando no volume cheio, mesmo contra a tendência, que a tendência era a venda, certo? Nesse caso nosso, o mercado ele respira, ele desceu 8 pontos aqui no gráfico. E depois que ele desceu 8 pontos, ele volta e empurra a máxima, certo? Que estava no preço 5.114 ao preço 5.116, 2 pontos. E ele fica batendo, fazendo esse movimento de efeito de bolinha ping-pong, onde ele bate no suporte montado no volume cheio, certo? E ele passa a bater de novo na linha máxima do gráfico do Renko. Então a gente pode perceber que na segunda imagem há um fluxo de compra entrando aqui no preço 5.116 no volume mini e no volume cheio, certo? Entrando aqui 175 contratos no volume cheio, tendo força ainda para agredir de novo para segurar o preço da venda. E na terceira imagem o mercado dá concordância entre o volume A do mini e do cheio, e o mercado regride, tendo a totalidade maior de fluxo de venda, e o mercado dá continuidade à formação do topo, ok? Nessa imagem, depois de ter confirmado o rompimento na venda, a gente agora vai estar confirmando na plataforma que ele vai buscar a primeira resistência do gráfico do Renko com o primeiro MACD, que é uma resistência fraca. Se continuar volume, quanto mais fluxo tiver no volume, mais forte e mais rápido ele vence essa resistência. Na próxima imagem vamos verificar que ele vai perder um pouco de força no volume cheio do A e do volume 1 do cheio. Nessa imagem vemos que o mercado chegou na resistência do primeiro MACD com a resistência do gráfico do Renko. A resistência fraca, a resistência do primeiro MACD, certo? A gente viu que o mercado perdeu força no volume A do cheio e no volume 1 do cheio. A gente veio aqui no preço 5.103, bastante preço negociado de desistência na compra. Então tem muitos players desistindo desse preço na compra, certo? Então o volume pode ganhar mais força na venda. A tendência nossa é venda, certo? Pelo ranking das corretoras, o terceiro e o quarto, e o volume 1 do mini, certo? Podemos perceber que no volume A do cheio e no volume A do mini não há concordância, certo? A gente vê que no volume A do mini há 6 preços de suporte e no volume A do cheio, no preço 5.104, há 175 contratos negociados contra a venda. E ele vai fazer esse mercado respirar na resistência do gráfico do Renko, certo? E logo em seguida, se tomar fluxo no A do cheio na venda, ele pode continuar descendo na venda, ok?
Podemos perceber que no gráfico do Renko ele respirou aqui contra a tendência, certo? Contra a venda, e respirou na compra um pavio, um candle aqui na compra, ficando lateral e brigado nessa região de resistência de primeiro MACD com resistência do gráfico do Renko, devido a entrar 175 contratos, como a gente pode ver no volume A anterior do volume A do cheio, ok? A gente pode perceber aqui que deu concordância dos três MACD, certo? Mas só que sem suporte no volume A do cheio. A gente tem 5 suportes no volume A do mini, mas não tem suporte no volume A do cheio. Então o mercado ele desce e fica brigado e pode descer poucos pontos na venda, ok? Nessa imagem confirma a saída do caixote, certo? O mercado está formando suporte abaixo do médio do mercado. O médio do mercado é 5.098,50 e ele monta um suporte de 5.098,00 de 585 no volume A do mini. Você pode ver a relação do volume A do mini com o volume A anterior, que os suportes foram só aumentando abaixo do médio do preço de negociação do mercado, e o mercado tende a descer quando faz suporte abaixo do médio do mercado, ok? O volume A do cheio não tem muito suporte, né, de agressão na venda, mas também não tem resistência montado contra a venda, ok? Então o mercado tende a descer a favor da tendência, que é cruzamento de 3 MACD com suporte no mini, ok? Podemos observar que no volume 1 há 9 preços de suporte, certo? Do volume 1 do mini, e a negociação tende a ficar forte na venda para o mercado descer alguns pontos, ok? Nessa imagem podemos perceber que o mercado ele desce 13 pontos aqui no gráfico do Renko, certo? Em relação à concordância de 3 MACD com suporte montado abaixo do médio no volume mini e no volume A do cheio. A gente pode perceber que ele chegou na linha mínima de resistência do primeiro MACD e na linha mínima do segundo MACD, que é uma resistência, ok? Sempre que o mercado ele chega numa linha de resistência em concordância de 2 MACD, ele pode formar um fundo. Então, se a gente observar que no volume 1 aqui já percebemos que sumiu um pouco de fluxo, de força, né? Tá com 7 suporte. E se na próxima imagem ele não entrar suporte abaixo do médio, né? Abaixo da venda, ali do médio da venda, entra em concordância que o mercado formará um novo fundo no mercado, ok? Nessa imagem, às 10h53, 9 minutos depois, confirma a formação de um fundo em concordância com o volume, ok? Chegou na primeira resistência do primeiro MACD, do segundo MACD, 2 MACD em concordância. Quando entra 2 MACD em concordância, forma-se sempre um fundo em concordância aqui com o volume. Podemos perceber que no volume A do cheio, no preço 5.089, que é o preço de negociação do mercado, foi montado 165 contratos para formar um novo fundo. Então a gente sabe que o volume A do cheio é mais forte que o volume A do mini, e ele agride para formar um novo fundo no mercado. Sumiu o fluxo no volume 1 e no volume A em relação aqui ao volume A anterior, ok? Esse fundo foi formado em concordância com o volume A do mini, que parou de entrar contratos abaixo do médio do mercado, certo? Não tendo agressão e nem tendo suporte no volume A do mini. E no volume A do cheio, em que entrou muito suporte de compra no preço 5.089. Podemos perceber que no preço 5.090, no volume 1, foi feita a maior negociação de contratos aqui de 1.078 contratos. Nessa imagem conclui-se então a formação de um fundo de 28 pontos aqui da linha máxima, né, até o fundo aqui do gráfico do Renko, vendo que ela não atingiu a linha mínima, né, do gráfico do Renko, então a gente localiza pela linha mínima do gráfico, né, do MACD, né, da linha mínima do gráfico do MACD, e a gente pode perceber que ele rompeu até a linha de resistência do gráfico do Renko, certo? E logamente ele ficou brigado e conclui-se que o mercado ele formou um fundo, ok? Esse é o nosso treinamento que a gente deu. Em breve teremos mais treinamentos. Vou deixar algumas imagens passando os pontos de rompimento desse gráfico do Renko em que a gente localizou o mercado, ok?